Após 7 dias de oração e jejum, Suegra revela um milagroso casamento transformador para meu filho. No 3º ano de Joaquim, rei de Judá, havia uma grande carestia na terra de Israel. Neste cenário de desespero e falta, Noemi, uma mulher de Belém, e seu esposo Elimeleque decidiram se mudar para Moabe em busca de melhores condições de vida. Sua família, composta por Malom e Quilion, residiu lá e fez alianças com os moabitas. E assim aconteceu que Malom se casou com Rute, uma moabita. Mas a tristeza logo os alcançou. Elimeleque e seus filhos faleceram, deixando Noemi e suas noras desamparadas. Quando ouvira que o Senhor tinha visitado seu povo em Belém, Noemi preparou-se para retornar, carregando um pesado fardo de saudade e dor. Em seu caminho, ela clamava aos céus, e mesmo assim, Rute, movida por amor e fidelidade, decidiu acompanhá-la. Não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Ao chegarem a Belém, o cenário se apresentava fresco, com os campos cobertos de espigas de trigo, tremulando ao vento, produzindo um hábil contraste com as conturbadas memórias de Moabe. As ruas da cidade eram enérgicas, ressoando com a liberdade de vidas indo e vindo. Mas Rute, agora viúva e estrangeira, sabia que o ato de colheita poderia ser sua única salvação. Determinada, dirigiu-se aos campos de Boaz, um parente de Noemi. Boaz, ao avistar Rute, viu além de uma simples colhedora. Ele notou a dedicação em seu trabalho árduo e a pureza em seu coração. Isso não era comum. Sua bondade quebrava normas sociais. A proteção do Senhor parecia estender-se sobre ela, como se cada grão que ela colhesse fosse um fragmento de esperança. Rute, em simples gratidão, retornava para Noemi com a colheita nas mãos, e em seu olhar resplandecia promessas de um futuro abundante. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus, através desta história, está te abençoando, por favor, curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários, qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora, vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. Os dias passaram, e Noemi, em sua sabedoria, viu a providência de Deus e orientou Rute a buscar o Redentor, Boaz. Após 7 dias de oração e jejum, Noemi instruiu sua nora a se encontrar com Boaz à noite, seguindo a lei de resgate familiar. Na escuridão, Rute se deitou aos pés de Boaz, além de um ato de humildade, um gesto de esperança. Ao acordar, ele a elogiou. Bendita sejas tu do Senhor, filha minha. O que fizeste é melhor do que o primeiro. A expectativa cresceu em seu coração. A devoção que Rute demonstrou, agora esperançosa, aguardava o desfecho divino. Com a tensão no ar, Belém estava prestes a testemunhar algo sobrenatural. Qual será o desígnio de Deus para Rute e Noemi? As promessas de um novo começo estavam à porta. A confiança em Deus as conduziria à revelação de um milagre que, com certeza, mudaria suas vidas para sempre. No coração da noite estrelada, quando a cidade de Belém dormia tranquila sob o olhar atencioso do Senhor, Boaz despertou atordoado, suas palavras ressoando em sua alma. Bendita sejas tu do Senhor, filha minha. O eco de suas promessas e a revelação de um novo destino se entrelaçavam em seu ser. Ele não apenas se viu atraído pela beleza de Rute, mas sentiu um peso de responsabilidade e propósito que não poderia ignorar.
O Deus de Israel estava em movimento, e ele era um instrumento em suas mãos. Boaz, já experiente em administrar sua propriedade e bem conhecido entre o povo por sua justiça, sabia que aquele encontro à meia-noite não era meramente uma reunião. Ele entendeu a profundidade espiritual do que estava acontecendo. Ruth não era apenas uma moabita, ela era uma mulher de fé, um farol de esperança em tempos de trevas. Com o coração abalado, ele se levantou e olhou para o luar, buscando a direção do Altíssimo. Com certeza, há mais nesta história do que apenas resgatar uma herança perdida, pensou Boaz. Deus está nos conduzindo a um plano visível da sua bênção, uma forma de renovação para o meu povo e para esta mulher de valor incalculável. Ao amanhecer, Boaz vestiu-se com as melhores roupas que tinha e partiu para o portão da cidade. Os anciãos estariam lá e tinha promessas a cumprir. Quando chegou, viu o outro parente, o mais próximo que tinha o direito de redimir a herança de Elimeleque. Com uma estratégia cuidadosa, Boaz chamou os líderes da cidade, reunindo-os para que fossem testemunhas de sua proposta. "Vinde cá, amigos", disse Boaz com voz firme. "Hoje trago a vocês uma questão de grande importância. O homem a quem pertencem os bens de Elimeleque, nosso irmão, deve redimir suas terras. O próximo na linhagem é você, meu parente." A tensão se instalou no ar como nuvens se acumulando antes da tempestade. O homem olhou para Boaz, sua expressão revelando tanto interesse quanto hesitação. "Sim, eu redimirei", respondeu prontamente, mas Boaz, astuto, não estava satisfeito. "Espere, o resgate inclui também a mulher de Moabe, Ruth, a fim de levantar o nome do falecido sobre sua herança." A revelação da responsabilidade trouxe à tona o medo de compromissos que ele não estava disposto a assumir. Aí está o desafio, querido parente. Você vê a beleza em resgatar a herança, mas o que dizer da honra de cuidar de Ruth? Muitos não compreenderiam. A tática de Boaz era clara, e ele percebeu que o paradoxo da situação revelaria a natureza do coração de cada homem. E assim, com um olhar profundo, o parente se retraiu. "Não posso redimir para que não prejudique a minha própria herança." A decisão foi tomada, e com isso, Boaz, impulsionado por um espírito de fé, tomou a frente. "Então eu redimirei, e com isso tomarei Ruth como minha esposa." As palavras ecoaram pelos corredores da cidade como um trovão, e o povo de Belém testemunhou a escolha de um homem justo. O nome de Ruth, agora ligado a Boaz, tornaria-se parte da linha sagrada escolhida por Deus. Com os braços abertos e lágrimas de alegria enchendo seus olhos, Ruth viu a provação se transformar em um teste de fé glorificado. Ao nascer do sol, a história de Noemi e Ruth seria contada, e o plano soberano de Deus continuaria a se desdobrar. Mas nos céus, novas nuvens começavam a se formar. O que o Senhor tinha planejado para as gerações seguintes, mesmo a partir de um Redentor em Belém, ainda estava por vir. O que será que estava reservado para essa linhagem de prazeres e sacrifícios? Uma nova era se aproximava, e as promessas de Deus estavam prestes a se cumprir de maneiras que nunca poderiam imaginar. Enquanto a luz do dia iluminava Belém, a cidade começou a despertar. Os pássaros cantavam, e o aroma fresco do pão assando se espalhava pelo ar. Noemi, atenta ao som da vida que floria ao seu redor, sentia uma nova esperança brotar em seu coração. Olhando para Ruth, que agora compartilhava do destino com Boaz, um sorriso emocionado atravessou seu rosto. Elas tinham atravessado a tempestade da perda e da amargura, e agora a redenção se apresentava diante delas. Lágrimas de gratidão escorriam pelo rosto de Noemi, enquanto ela observava Ruth se preparar para o novo capítulo de sua vida. "Ruth", disse ela, a voz profunda e firme, "o Senhor é fiel, e sua dedicação não passou despercebida. Vejo em vocês dois a mão de Deus mais clara do que o sol ao amanhecer." Ruth sorriu, sentindo a confirmação do amor de Deus através de Noemi.
Minha sogra, tudo o que fiz sempre foi para o Senhor. Fui guiada por uma fé que nunca vacila, mesmo em meio à tribulação. E com um gesto humilde, Ruth se ajoelhou e orou, entregando sua vida e futura união a Deus. Que sua vontade seja feita em nós. Boaz, por sua vez, não deixava de refletir sobre a magnitude de sua decisão. Caminhando pela cidade em direção à sua propriedade, ele não via apenas uma herança sendo recuperada, mas uma família sendo criada sob as bênçãos de Deus. À medida que se movia em direção a seu lar, podia ouvir murmúrios de alvoroço entre seus vizinhos, vislumbrando um novo tipo de respeito pela união que estava prestes a acontecer. As palavras dele ainda ressoavam entre os anciãos: Eu redimirei Ruth. Eles reconheciam que a escolha de Boaz não era apenas uma questão de linhagem, mas de fé e amor, destacando o legado que se formava diante de seus olhos. E assim, no seio da comunidade, o que antes era um lamento transformava-se em um cântico de alegria. Mas nem tudo era tranquilo. Nos céus, uma sombra escura espreitava nas nuvens que se formavam, simbolizando os desafios que ainda estavam por vir. Uma mensagem distante trazida por viajantes recordava que a nação de Israel enfrentava grande tensão. Os filisteus se agitavam à beira da guerra, e os raios da inquietação se espalhavam, ameaçando a segurança e a paz do povo de Deus. Será que o Senhor nos abandonou em meio a tanta turbulência? Pensou Boaz, em um momento de introspecção. Ele sentia o peso da responsabilidade que estava prestes a assumir, não apenas por Ruth, mas por toda a sua casa. E uma vez casados, a nova geração que brotaria de sua união. Ele sabia que apenas a fé inabalável poderia atravessar a escuridão que se aproximava. Compreendendo a gravidade da situação, Boaz decidiu que precisava preparar seu povo. Portanto, convocou uma assembleia para discutir os tempos difíceis à frente e a importância de permanecerem firmes na aliança que tinham com o Senhor. Irmãos e irmãs, iniciou ele com firmeza, estamos prestes a enfrentar um desafio, mas não podemos esquecer que somos povo escolhido. O Senhor luta por nós, e as promessas dele são eternas. As vozes se calaram, e um profundo sentido de comunidade se formou, enquanto cada membro da tribo concordava em entrar em oração e clamor por proteção. Uma sensação de grande expectativa encheu o ar, e uma energia poderosa começou a se manifestar enquanto os corações se uniam em busca de ajuda divina. Ruth, ao lado de Noemi, ouviu os clamores e os sentimentos fervorosos do povo. Sua mente estava voltada não apenas para o casamento, mas para o papel que tinha na edificação da fé dos que a cercavam. A vitória não vem apenas de homens, mas das promessas do Senhor. Ela refletiu. E enquanto isso, o plano soberano de Deus se movia lentamente, como as ondas do mar, se preparando para uma tempestade de bênçãos a ser derramada, acompanhada das tempestades que vinham. Havia algo mais profundo sendo desenrolado. O que mais Deus estava preparando através das provações? No céu, as nuvens densas prometiam uma mudança, e no coração do povo de Deus, a esperança brilhava como o pôr do sol após a tempestade. Boaz e Ruth estavam prestes a se unir, mas ainda havia um mistério a ser revelado na linhagem que seria forjada, um plano que ecoaria através das gerações futuras e traria a verdadeira redenção ao mundo. Enquanto o sol se punha no horizonte, tingindo o céu de laranja e púrpura, Ruth e Noemi se dirigiram para o campo de Boaz. Havia um mistério pairando no ar, como a sensação antes de uma tempestade. Ruth sentia a gravidade do futuro que a aguardava, e apesar da ansiedade, seu coração pulsava com fé. Os murmúrios da cidade ao redor tornavam-se cada vez mais intensos à medida que a noiva se aproximava de seu destino. Noemi, por sua vez, não apenas trazia esperança, mas também um peso imenso de expectativas. Amanhã, Ruth, te uniremos a Boaz,
e será um ato sagrado diante de Deus. Lembre-se, o Senhor não está apenas nos guiando, mas preparando um caminho que traz milagres além do que podemos imaginar, sussurrou olhando com amor e preocupação para sua nora. A bondade do Senhor nos acompanhará se permanecermos fiéis. Ruth assentiu, sentindo a energia pulsante da esperança. Confio no Senhor, minha sogra. Hoje não é apenas sobre nós, mas também sobre a linhagem que Ele estabelecerá. Naquela noite, enquanto a cidade de Belém se debatia entre o cansaço e a expectativa, o próprio céu parecia atento ao que estava prestes a acontecer. As estrelas brilhavam intensamente, como se anjos estivessem observando com antecipação. Ruth e Noemi, em oração fervorosa, buscavam a direção divina durante aquelas horas que se arrastavam. Na manhã seguinte, um vento suave soprou sobre Belém. Boaz, vestido meticulosamente, caminhou confiante em direção ao campo onde uma multidão se aglomerava. Havia uma atmosfera elétrica em torno dele. As palavras dele ecoavam no coração do povo. Eu redimirei Ruth. A expectativa era palpável, enquanto os moradores de Belém observavam o que se desenrolava. Mas logo a tensão aumentou, pois, em meio à celebração de um novo começo, um aviso sombrio chegou. Um emissário de outra cidade trouxe notícias de um ataque iminente dos filisteus. Um período de guerra se aproxima e devemos nos preparar, alertou. Mas então uma voz soou entre a multidão, forte e decidida. Temos um Deus que luta por nós. Se permanecermos unidos e fiéis a seus caminhos, não temeremos a espada do inimigo. Era Boaz, com olhos que ardentes se fixavam em sua comunidade. Um novo dia vem não apenas para Ruth, mas para todo nós. Devemos cultivar nossa fé na tempestade. Enquanto a assembleia se enchia de clamor, Ruth se sentia um coração pulsante no centro do que Deus estava realizando. No meio da oração fervorosa e do clamor pelo povo, ela lembrou que seu papel não era apenas de uma esposa, mas de uma matriarca, uma mulher de fé que se tornaria parte de uma história mais extensa. A certeza de que o Senhor estava em movimento acendeu a faísca da fé. E o Senhor, ouvindo a oração de seu povo, começou a mover-se. Na serenidade do campo, onde a colisão de destinos se tornava um elo de amor e fé, a resposta divina se aproximava. O plano soberano de Deus, que antes parecia distante, agora se revelava em cada lágrima, em cada clamor por socorro, e na expectativa da reunião de Boaz e Ruth. Ainda assim, lá no horizonte, uma sombra se aproximava. O que será que Deus está prestes a fazer? Pensou Ruth, seu coração pulsando com essa pergunta inquietante. O que significava esse momento? Assim, enquanto o céu se enchia de preocupação, o Senhor guardava em seus planos a resposta que poderia transformar não apenas Belém, mas toda uma nação, fazendo-os lembrar que nem mesmo as adversidades poderiam deter a mão poderosa de Deus. No amanhecer daquele dia fatídico, um misto de expectativa e ansiedade estava presente entre os moradores de Belém. O som dos corcéis e o murmúrio da multidão preenchiam o ar, enquanto a neblina matinal se dissipava lentamente, revelando uma cidade em fervor. Ruth estava em silêncio, os olhos fixos no horizonte, onde sabia que o seu destino começaria a ser selado. Boaz, imponente e cheio de esperança, dirigiu-se ao lugar onde as transações legais eram efetuadas. Reuni os anciãos e os líderes de nossa cidade, anunciou com firmeza, sua voz ressoando como um eco de autoridade e compromisso. As palavras que ele proferiria ali seriam mais do que meras formalidades. Elas trariam à superfície a narrativa de um plano divino preordenado. Cada passo que Boaz dava em direção à porta da cidade era testemunhado por Ruth e Noemi, cujos corações dançavam entre a fé e a incerteza. As promessas do Senhor ressoavam em seus ouvidos como um mantra. Bendito seja o Senhor, que não abandonou a sua bondade para conosco, murmurou Noemi,
lembrando-se das palavras do Salmo 136. Era um tempo de clamor, e ambas as mulheres estavam conscientes do peso que recaiu sobre seus ombros. Enquanto isso, a sombra mencionada anteriormente começou a se materializar. Um homem de traços duros e olhar cínico se aproximou com passo firme. Ele era o parente mais próximo de Elimeleque, o falecido esposo de Noemi, e tinha o direito de redimir a herança que pertencia ao falecido. Havia deturpação em seus modos, um desejo de lucro à parte da misericórdia redentora. Para que redimir você, Boaz? O que isso me trará além de encargos? Sua voz era como pedra, e o povo percebendo a tensão que se desenrolava. Boaz, não recuando, replicou com uma firmeza que vinha de sua profunda confiança no Senhor. Se você não abrir mão de seu direito, a linhagem será perdida. O Senhor está em controle. Não é apenas sobre nós, mas sobre o que Ele promete em sua aliança com nosso povo. Um clamor emergiu da multidão, um eco da esperança que vibrava em seus corações, em resposta à pressão da comunidade e a um amor genuíno que jazia na história de Ruth e Noemi. O parente mais próximo hesitou. Eu não posso redimir. O peso dessa aliança não me cabe, disse, retirando-se da responsabilidade. Então que assim seja, exclamou Boaz, tomando seus direitos com uma convicção que parecia inflamar seu espírito. Ele pegou as sandálias daquela figura relutante como o sinal da transação que se completava, e a multidão se levantou em júbilo. Uma nova aliança estava sendo formada, e com ela a promessa de um futuro glorioso. Enquanto isto se desenrolava, Ruth parecia estar suspensa entre os céus e a terra, como uma pregadora da esperança. Ela sabia que sua vida e destino haviam mudado para sempre. Chamava a todos a olharem para a promessa divina que estava brotando ali, entre eles, tesouros de um futuro glorioso que se revelavam como flores ao amanhecer. Um novo linhagem, um novo começo, sussurrou Noemi a Ruth, mãos unidas em oração silenciosa, ambas reconhecendo que o Senhor estava operando um ato redentor. O clima estava pesado, não apenas pela expectativa da celebração iminente, mas pela consciência de que Deus estava virando uma página em meio ao cansaço do povo. Mas à medida que os festejos começavam a tomar conta, uma nuvem de perplexidade tomou os rostos dos anciãos. Olhando para a cidade, o som de tambores à distância ressoava como uma advertência. A guerra ainda se aproximava. Boaz e Ruth, unindo suas esperanças, podiam quase sentir a pressão da adversidade sobre eles. Enquanto os sinos começavam a tocar, proclamando a boa nova do Redentor entre os israelitas, Ruth ponderava: o que mais o Senhor planejou em meio a esta confusão? E sem que uma resposta viesse imediatamente, a pergunta vibrou como um eco profundo no ar. Esta cena não era apenas sobre um casamento, mas era o início do cumprimento de promessas que iriam ecoar através das gerações. Mal sabiam eles que, do lado do horizonte, uma linhagem sobrenatural e uma transformação esperada estavam prestes a se desdobrar, revelando a grandeza do plano soberano de Deus. O que mais está por vir? Pensava Ruth, seu coração pulsando com esperança e expectativa, enquanto as vozes de celebração se elevavam ao céu. Na clareza de um novo dia, enquanto o sol despertava suas cores sobre Belém, o ar estava carregado de um misto de alegria e tensão. A cerimônia de casamento de Boaz e Ruth dava início a uma nova aliança, mas a sensação de que uma tempestade se aproximava ainda pairava. O som festivo das vozes e dos instrumentos estava preso entre a celebração e a expectativa do que estava por vir. Ruth se preparava para se unir a Boaz, mas dentro dela uma inquietação persistia. Será que realmente estamos seguros? Questionava-se, seu coração batendo por uma preocupação velada. As forças que se moviam fora de sua visão estavam se intensificando.
O povo de Israel sabia que a guerra estava se aproximando, e as promessas de Deus eram às vezes acompanhadas por desafios inesperados. Ao longo do dia, os habitantes de Belém se reuniram para celebrar o novo caminho de Rute e Boaz, e numa grande refeição eles partilharam risos e bênçãos. Os anciãos, que antes estavam tão preocupados com a transação, agora proclamavam: "O Senhor multiplicará o seu lar, assim como fez com o povo que ficou em casa." Sua palavra ecoava como um bom presságio. Entretanto, enquanto as festividades alcançavam seu clímax, uma figura misteriosa surgiu na entrada da cidade. Era uma mulher de cabelos prateados que carregava um manto escuro. Seu olhar penetrante vasculhava a multidão, pousando em Boaz e Rute. Os festeiros notaram sua presença e um silêncio abrupto caiu sobre todos. Era Rachab, a mulher de Jericó, cuja fé em Deus a tornou parte da linhagem redentora. "Eu venho com uma mensagem", declarou Rachab, sua voz firme, mas ressoando com compaixão. "Assim como o Senhor concedeu a vitória a Israel por meio da minha fé, ele está se movimentando novamente. Sabes que uma competição se levanta entre as nações, não somente por terra, mas por linhagem e promessa." O semblante de Boaz se tornou sério. Ele conhecia a importância das palavras que pendiam do lábio daquela mulher. Ele havia escutado a história de Rachab muitas vezes e sabia que as intenções divinas poderiam ser reveladas nesse exato momento. "Como pode uma mulher de Jericó vir até nós com tais preces em meio à celebração?" questionou Boaz, enquanto a multidão mantinha a respiração suspensa. "Porque o Senhor está dizendo que este dia é um divisor de águas." Ela respondeu: "Uma guerra está se aproximando, não para destruir, mas para separar o que é sagrado do que é profano. O vosso papel, Rute e Boaz, é crucial. A linhagem de Elimeleque não é apenas um nome, mas uma promessa que irá ecoar até as gerações futuras." O murmúrio se intensificou entre os convidados. Rute sentiu um peso sobre seus ombros, mas também uma onda de coragem. Ela tinha abandonado seu povo por causa de um chamado divino, e agora parecia que a mão de Deus estava preparando algo monumental. "Fique vigilante, pois a batalha está espiritual, e você deve lutar com as armas do Senhor. Ore e busque a sua face, porque o que virá exigirá que você permaneça firme na fé", exortou Rachab, e partiu tão rapidamente quanto chegou, deixando a multidão aturdida. Boaz se virou para Rute, seus olhos ardendo com a determinação. "Não temerei o que está por vir, pois o Senhor está conosco. Nossa união será um testemunho de sua glória." Rute assentiu, sua mente fervilhando com a luta que ainda estava por vir. Estava claro que a vitória não viria sem preciosos custos. O futuro deles não seria moldado apenas pelas festas, mas também por batalhas e orações fervorosas. Enquanto a noite caía sobre Belém, uma sensação de expectativa pairava no ar. Juntos, eles se ajoelharam em um canto silencioso da celebração, unindo suas vozes ao Senhor, invocando sabedoria e proteção para o que estava por vir. No fundo de seus corações, sabiam que estavam prestes a testemunhar o cumprimento de algo grandioso. Enquanto as estrelas começavam a brilhar, uma luz um pouco mais intensa surgiu entre elas, como se o céu estivesse fazendo uma declaração. O que mais o Senhor tinha guardado? Acordos feitos nas sombras e promessas antigas se entrelaçando com a nova história que estava prestes a se desdobrar. E no silêncio, a resposta pairou no ar. Grandes são os mistérios do Senhor, e as suas promessas sempre florescem nas sombras do desconhecido. Na alvorada de um novo dia, um alvoroço inexplicável percorreu as ruas de Belém. Era como se a própria terra tremesse sob as promessas de Deus, vibrando de expectativa. Boaz e Rute retornaram à sua casa, mas a atmosfera que os envolvia parecia mais densa do que o habitual.
No coração de Ruth, a mensagem de Rachabe reverberava, como uma advertência divina nas profundezas de sua alma. Estamos no caminho do Senhor, disse Boaz, quebrando o silêncio. Mas como Rachabe nos advertiu, precisamos estar em constante vigilância. Ruth, tendo abraçado a convicção de seguir a Deus, sentiu o fervor da intercessão flamejar dentro de si. Ore comigo, meu marido. Vamos buscar o Senhor juntos. Assim, em meio a esse fervor espiritual, iniciaram 7 dias de oração e jejum, dedicando-se a clamar pela proteção e orientação divina. A cada novo pôr do sol, suas orações se elevavam ao céu, invocando as promessas contidas nas Escrituras. Ó Senhor, que a tua justiça se estabeleça em nosso meio, que a luz do teu rosto nos guie e nos ensine a caminhar em retidão. Oravam juntos, com fervor. Enquanto isso, os murmúrios de inquietação espalhavam-se pela cidade. Havia rumores de que inimigos se congregavam nas montanhas, seu olhar fixo nas terras de Israel. Os filisteus, uma nação aterradora, estavam em movimentação, como sombra que ameaça eclipsar o amanhecer. No 7º dia, quando a lua cheia brilhava intensamente, Ruth teve um sonho. Em sua visão, uma fileira de anjos desceu do céu, envolvendo Belém numa luz dourada. Uma voz ecoou neste reino etéreo, dizendo com firmeza e amorosa autoridade: a linhagem de Elimeleque será preservada e a graça do Senhor sobre vocês florescerá. Contudo, preparem-se para a batalha. A vitória é certa, mas o caminho até ela é repleto de provas. Ao acordar, Ruth sentiu a presença de Deus tão íntima que não conseguia conter as lágrimas. Boaz chamou, despertando-o. O Senhor falou comigo. Ele nos prometeu proteção, mas um desafio está à nossa frente. Boaz, ao ouvir as palavras da esposa, também se sentiu energizado. A justiça do Senhor estabelecerá a nossa causa. Nós não lutaremos sozinhos, mas com o que Ele nos deu. Naquela mesma manhã, juntaram-se ao povo de Belém. As palavras de ânimo e encorajamento fluíram à medida que os habitantes se uniam em um só espírito de oração. A cidade clamava ao Senhor, assolada pela iminência do perigo. Entretanto, na escuridão das montanhas, os filisteus se preparavam. Liderados por um homem forte e destemido, conhecido como Golias, eles afiavam suas armas e se preparavam para invadir a terra que Deus prometera aos seus filhos. A tensão dentro de Belém se agigantava, e até mesmo os anciãos se voltaram em oração, em busca da sabedoria que só o Senhor poderia oferecer. Diante do altar, um homem idoso, de sabedoria ancestral, levantou sua voz. Quem é esse incircunciso filisteu que afronta os exércitos do Deus vivo? Voltaremos a Israel com um testemunho de sua grandeza. A força da união e da fé ressoava entre os presentes, mas a dúvida e o medo ainda se esgueiravam em alguns corações. Para Ruth e Boaz, a promessa ressoava como um sino, batendo a cada momento que passava. Confiantes na palavra do Senhor que lhes havia sido revelada, sabiam que a aliança entre eles sustentava um propósito maior. Naquelas horas de confronto com o inimigo, chegaram até eles notícias que deixaram o ar tenso. O ataque pode ser iminente. Preparem-se, pois o tempo da decisão se aproxima. E assim, com os olhos fixos no céu, Ruth e Boaz, cercados por um povo em fervor espiritual, enfrentaram a escuridão que se aproximava. Mas ao longe, em direção às montanhas, uma tempestade começava a se formar, como um prenúncio de que as coisas não estavam a caminho como um simples relato seria. E nas sombras, um novo plano estava sendo elaborado, um que moldaria não só suas vidas, mas também a futura geração de Israel. Que o Senhor tenha misericórdia, pois as promessas de Deus operam mesmo nas mais sombrias tempestades. E assim, enquanto os ventos uivavam e os trovões ecoavam, mais uma vez a pergunta emergiu:
o que o Senhor tinha reservado para o seu povo e qual destino ele traria através do fio invisível da sua soberania. Na alvorada de um novo dia, a atmosfera em Belém estava carregada de expectativa. Ruth e Boaz, ainda envolvidos nas promessas que o Senhor havia feito, levantaram-se com o sol. A cidade, que fervilhava com a agitação dos preparativos para a batalha, parecia estar à beira de um grande desfecho. Os anciãos ainda clamavam ao Senhor, buscando orientação na palavra, enquanto a voz de Ruth se uniu àquelas orações, clamando por sabedoria. Ó Senhor, que possamos ser instrumentos da tua paz em meio ao clamor da guerra, orava ela, com o coração pulsando em sincronia com o propósito de Deus. A segurança em sua alma estava enraizada na visão que recebera. A vitória era certa, mas o custo tornava-se cada vez mais palpável. Naquele momento, uma súbita inquietação tomou conta de Boaz. Ele sentiu que as palavras de sua esposa não eram apenas uma chamada à oração, mas um convite a preparar-se para um dia que definiria não apenas a vida deles, mas o destino de toda a nação. Ruth, ele disse, devemos nos armar com a verdade, não só com armas de guerra, mas com a firmeza da nossa fé. Enquanto isso, um conselho se formou entre os líderes de Belém, e a urgência da situação levou a um pronunciamento decisivo. O velho Eliabe, um homem de experiência, levantou-se. Precisamos preparar um líder que enfrente essa afronta. Um homem que, com coragem e fé, possa desafiar Golias e suas hostes. Quem poderá se levantar? As palavras ecoaram, e um murmúrio começou a se espalhar. O medo que antes dominava começou a se dissipar diante da ideia de um campeão. Boaz, percebendo a necessidade, olhou para Ruth. Sabes que essa não é apenas uma luta física, mas uma luta espiritual. Vamos unir as forças do nosso povo na oração e o Senhor levantará quem precisa. O dia passava e a tensão aumentava. De repente, um jovem pastor, conhecido por seu nome Davi, entrou na cidade. Ele havia chegado das pastagens, onde cuidava de ovelhas, e logo se tornou o centro da atenção. Embora tenha sido considerado por muitos um simples menino, a luz de Deus brilhava sobre ele de uma maneira que todos podiam sentir. É este garoto que irá confrontar Golias, exclamou um dos anciãos, já sentindo a inspiração divina ao ver a determinação em Davi. Ele, pela fé, não temerá. Ruth e Boaz, observando de perto, sentiram a confirmação no espírito. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Disse Boaz, enquanto o povo começava a tranquilizar-se, sentindo a unidade crescer. A voz de Ruth adentrou a multidão, clamando para que cada um se preparasse, não com armas de ferro, mas com a força das orações que subiam como incenso ao céu. No auge da preparação, Davi chegou à frente da assembleia, pronto para receber a unção e o desafio, já que ele confiantemente levava consigo a lembrança das vitórias que Deus lhe trouxera nas pastagens. Ao olhar nos olhos do jovem, Ruth viu a esperança de uma geração sendo despertada. Este é o poder do Senhor em ação, pensou ela, enquanto a cidade o esperava. Assim que a decisão foi anunciada, cada coração em Belém tremia não só pela expectativa de um confronto, mas pela certeza de que o Senhor estava prestes a fazer um milagre. No entanto, a presença ameaçadora de Golias nas montanhas ainda pairava como um espectro aguardando. E enquanto o povo de Belém se concentrava em sua nova esperança, uma sombra pairou nas montanhas. O grito de Golias, quebrando o silêncio, ressoou como um eco de desafio, provocando o povo a uma resposta rápida e fervorosa. Quem entre nós poderá se levantar contra a afronta do inimigo? Surgiram as vozes, mas em meio ao clamor, a certeza no plano de Deus ainda vibrava nos corações. No momento do maior desafio, o Senhor será nossa vitória, declarou Ruth, enquanto os olhos de Boaz se iluminavam com certeza divina. Deus não falhará com suas promessas.
O que eles não sabem é que até mesmo o fraco pode se tornar forte nas mãos do Todo-Poderoso. E assim, enquanto a tensão se espalhava, uma nova revelação começou a brotar na mente de Ruth. Embora a batalha estivesse em seu auge, o desfecho seria um testemunho da fidelidade e da intervenção divina em favor de seu povo. Mais uma vez, a pergunta ecoou em seu íntimo. Qual seria o desfecho dessa batalha celestial que estava para acontecer e como isso moldaria a linhagem que o Senhor havia prometido preservar? Na manhã seguinte, amanheceu a Belém com um céu limpo, mas as nuvens de preocupação e medo ainda pairavam sobre o coração do povo. Os anciãos continuavam a orar fervorosamente, suas vozes entrelaçando-se em um clamor ascendente ao Senhor. Era o terceiro dia do desafio contra Golias, e a atmosfera estava carregada de um anseio que crescia a cada instante. Ruth, determinada a fortalecer o ânimo dos que a cercavam, subiu a uma elevação onde todos poderiam vê-la. Com braços erguidos, clamou: Irmãos, não temais, o Deus de nosso Pai é um Deus de promessas, e Ele já falou: Não temas, pois eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Isaías 41:10. Suas palavras reverberaram nos corações, e Boaz, ao seu lado, sentiu a eletricidade da fé renascente entre a multidão. Um murmúrio de esperança começou a ecoar. As vozes que antes tremiam, agora se elevavam como um coro de determinação. Ali, naquele instante, a confiança no Senhor começou a se manifestar como uma nova armadura. Enquanto isso, Davi, que se preparava para o combate, ainda buscava orientação em oração. Alonecte seu cajado e, em seu íntimo, revivia as histórias de como o Senhor o tinha protegido das garras do leão e do urso. Ele sabia que o mesmo Deus que lhe havia dado vitórias antes o guiaria naquela batalha. Ele se lembrou das palavras de seu pai, Jessé: Vá, meu filho, e leve essas provisões, e saiba que o Senhor está contigo. Ao se aproximar do campo de batalha, Davi encontrou Saul, o rei, angustiado e cheio de desesperança. Ó rei, Davi disse com coragem, não deixes que o coração de ninguém desmaie por causa desse filisteu, o teu servo irá e pelejará contra ele. Saul, perplexo, respondeu com empatia: Tu não podes ir contra esse filisteu, pois és um menino. Ele é um homem de guerra desde a sua juventude. No entanto, Davi declarou: O Senhor que me livrou das garras do urso e do leão, ele também me livrará das mãos desse filisteu. 1 Samuel 17:34-37. O rei, agora sensibilizado pela determinação do jovem, cedeu e permitiu que Davi enfrentasse Golias. Boaz e Ruth observavam com expectativa, sabendo que a escolha de Davi estava sob a direção do Altíssimo. No Vale dos Combatentes, quando Davi avançou, Golias riu, escarnecendo do pequeno pastor. Sou eu algum cachorro, para que venhas a mim com paus? O desafio do gigante tornou-se um precedente claro de que uma batalha não se ganhava apenas com força física, mas com a força da fé. Davi, firme em sua determinação, pegou 5 pedras lisas do ribeiro e as colocou em sua bolsa. As ações do jovem ressoavam como um eco de vitória. Ele gritou ao gigante: Tu vens a mim com espada, com lança e com escudo. Eu, porém, vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem desafiastes. 1 Samuel 17:45. E assim, enquanto o sol se erguia mais alto, um clamor de expectativa subia entre o povo de Belém. O momento estava se aproximando. O pulsar dos corações refletia as promessas divinas. A certeza de que no campo de batalha uma obra poderosa estava para ser revelada. O plano de Deus estava se alinhando para a glória de seu nome, e a vitória que se aproximava não seria apenas para um homem, mas para a nação inteira. À medida que Davi se preparava para lançar a pedra, Ruth sentiu uma onda de unção sobre ele. Isso ainda pode ser um novo começo, pensou.
não apenas para a batalha, mas para o legado que Deus está moldando em nossos dias. Agora, o que será que o Senhor está prestes a revelar a todos nós? E assim, enquanto a pedra viajava pelo ar, o destino de Israel e a continuidade das promessas divinas estavam prestes a se desvelar em um golpe transformador. Uma nova dimensão do plano soberano de Deus se aproximava, e as mentes de todos estavam pegando fogo com a expectativa. O que aconteceria a seguir? Quais seriam os caminhos que se abrirão por causa da fé de um jovem pastor? Naquele dia ensolarado, o Vale de Elá tornava-se o cenário de uma luta não apenas de força, mas de fé. Davi, com seu cajado em uma mão e uma pedra na outra, olhou para o gigante que se opunha a ele. A confiança que emanava dele não era proveniente de armas ou armaduras, mas da certeza de que o Senhor estava ao seu lado. Com o coração pulsando, ele sabia que sua vida e a história de Israel estavam prestes a se entrelaçar em um testemunho de vitória divina. Os israelitas, reunidos nas colinas, observavam ansiosamente enquanto a tensão crescia. Os sussurros entre eles eram de esperança e temor, mas a determinação de Ruth iluminava seus rostos. Ela uniu suas mãos em oração e em sua mente as promessas de Deus ecoavam. Não temas, pois estou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Isaías 41:10. Diante da afronta de Golias, um homem tão ameaçador como um leão, a voz de Davi ressoou como um trovão. Hoje o Senhor entregará você em minhas mãos. As palavras, carregadas de um poder sobrenatural, ecoaram na terra, desafiando a própria natureza do medo que havia aprisionado o povo de Deus. Uma onda de fé começou a subir entre os israelitas, à medida que reconheciam que aquele pequeno pastor trazia consigo não apenas pedras, mas também a força de um exército celestial. O gigante, não entendendo o que estava prestes a acontecer, avançou, mas Davi, determinado e destemido, girou sua funda repetidamente. O céu parecia segurar a respiração diante da cena. O Deus de Israel lutará por nós, proclamou Davi ao lançar a pedra. A projétil atravessou o ar e, em um instante decisivo, atingiu Golias na testa. O barulho do impacto ecoou pelo vale, como um trovão seguido de um silenciar súbito. Os soldados israelitas assistiram, mussuiços, enquanto o gigante que parecia indestrutível rolava e caía para trás, derrotado. Um grito irrompeu entre os israelitas, e a força de sua unidade, alimentada pela fé e pela intervenção divina, tornou-se um clamor de vitória. Deus é fiel, Ele nos deu a vitória, gritou Ruth em meio à multidão. Davi se aproximou do gigante caído, tomando a espada de Golias e levantando-a como um símbolo da derrota do inimigo que desafiara o Deus de Israel. A batalha estava ganha, mas a guerra pela fé apenas começava. Enquanto os israelitas avançavam, Ruth e Boaz assistiam à cena com os olhos brilhando de esperança e gratidão. Este é apenas o início do plano do Senhor para nós, murmurou Boaz, sem desviar o olhar de Davi, que agora se tornara um herói em sua terra. Ele será um farol de esperança para nosso povo. Os murmúrios entre os líderes de Belém, que antes temiam pelo futuro, agora se transformaram em promessas de renovação e redenção. Ruth e Boaz perceberam que os eventos naquele dia redefiniriam não apenas suas vidas, mas também toda uma geração que se ergueria sob a bandeira da aliança fanfique de Deus. Contudo, à medida que a poeira da luta se assentava, uma nova sombra começou a se formar no horizonte. A vitória havia criado um eco de reflexões profundas e no coração de Ruth germinou uma inquietação. Que desafios inesperados nos aguardam, mesmo agora que conquistamos uma vitória, pensou, enquanto efeitos colaterais da batalha se desenrolavam em sua mente. Bolhas de dificuldades começavam a aparecer, e um lembrete ecoava.
O povo de Deus não enfrentava apenas batalhas físicas, mas também as lutas espirituais e emocionais decorrentes de sua nova realidade. Na multidão, esperanças e temores começaram a entrelaçar-se mais uma vez. Os murmúrios de que novos inimigos poderiam surgir estavam à espreita na mente dos homens e mulheres que confrontavam um futuro incerto. Ruth, disse Boaz, fazendo-a voltar do seu estado pensativo, a vitória é do Senhor, e agora temos a tarefa novas que virão e serão exigentes. Precisamos nos preparar, que a nossa fé transcenda as circunstâncias. Cientes de que a luta pela fidelidade e pela bênção divina estava apenas começando, Ruth e Boaz decidiram que seu compromisso com Deus seria ainda mais forte. Juntos oraremos e buscaremos a direção do Senhor, afirmou Ruth, enquanto a certeza de que um novo destino estava reservado para eles enchia seu coração. Enquanto a luta para reconstruir e reafirmar a identidade do povo de Deus começava, a linhagem de Ruth e Boaz se erguia como um testemunho vivo da redenção. Eles estavam prestes a se tornarem instrumentos na criação de um novo caminho, e embora as sombras ainda se erguessem, a luz divina prometia brilhar intensamente sobre aqueles que permanecessem firmes. Novas tempestades podem vir, refletiu Ruth com determinação e firmeza, mas a soberania de Deus se manifestará através daqueles que buscam a sua face. Assim, enquanto se preparavam para este futuro incerto, a pergunta persiste no ar. Qual seria o próximo movimento do Senhor em sua história e como isso moldaria as páginas da redenção e do plano soberano de Deus?